Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 17 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos 26 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Respondeu Jesus: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Hoje nós vamos meditar e dar continuidade a essa série de reflexões que a igreja nos propõe sobre a segunda vinda de Jesus, sobre o dia em que definitivamente o mal será destruído e a paz reinará no coração de todos nós. O Senhor será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. O caminho é um caminho árduo, é um caminho de muita luta, é um caminho de lágrimas, mas também é um caminho de felicidade, porque a cada dia nós vamos vendo pessoas que estão aderindo à fé, pessoas que estão abrindo o coração para o Senhor, pessoas que estão voltando para a igreja. Gente, isso é maravilhoso. O nosso Deus, Ele trabalha no coração, e como nós meditamos sobre o reino, Ele reina no coração daqueles que se abrem. Então, nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo privilegiado, porque nós carregamos em nós a marca de Cristo, a marca do sangue do Cordeiro que purifica de todo o pecado. Jesus, continuando a falar para os discípulos, Ele vai falar hoje sobre 2 situações que mostram sobre o final dos tempos. Esse grande exemplo dos dias de Noé, e também como o Senhor salvou Ló e a sua família da cidade de Sodoma que seria destruída. O pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado é que separa. O pecado, ele coloca uma barreira, uma viseira tão grande no homem, que o homem já não consegue mais enxergar o seu Deus, enxergar o seu Senhor, o seu Criador. E aí deixa de amá-lo, deixa de adorá-lo. O pecado escraviza, o pecado domina. E é isso que estava acontecendo primeiramente lá nos dias de Noé. O pecado da humanidade estava tão grande que as pessoas não se lembravam mais de Deus. A vida deles se resumia em comidas, bebidas, em viver o seu dia a dia. Não se lembravam mais de quem era o Senhor, não se lembravam mais
das leis, dos princípios do Senhor, não se lembravam mais de tantas vezes que o Senhor livrou aquele povo, não recordavam mais de quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. O pecado, ele tinha atingido um nível tão grande que o Senhor então resolveu acabar com a terra, acabar com os homens. Mas o Senhor ainda encontrou um homem que o amava, e esse homem era Noé. Noé era um homem íntegro, Noé era um homem fiel que amava a Deus. E o Senhor então faz uma proposta para Noé, e através da sua palavra fala com Noé tudo o que ia acontecer, e manda então que Noé construísse uma arca gigante, uma arca enorme que iria abrigar a família de Noé e queria abrigar muitos animais. Esses animais que seriam o recomeço da história junto com a família de Noé. Noé então obedece o Senhor, reúne a sua família e começa, com todas as dificuldades daquele tempo, construir a arca do Senhor. Construir aquela arca que era a sua salvação, a salvação da sua família e daqueles animais que o Senhor tinha mandado que ele colocasse na arca. E enquanto Noé e a sua família construíam a arca, aquele povo continuava vivendo a sua vida mundana, vivendo a sua vida de pecado, e não davam ouvidos a Noé. Desprezavam, zombavam. A única coisa que aquele povo queria era divertir, era beber, era comer, mas de Deus eles não queriam saber mais. Essa história de Noé, ela se atualiza muito nos dias de hoje também. E ela vai continuar se atualizando no coração daqueles que desprezam a verdade, no coração daqueles que não dão crédito à palavra de Deus, à verdade proclamada, da mesma maneira que não deram crédito a Noé. Muitos hoje continuam não dando crédito à verdade. Muitas pessoas caem no engano de Satanás, achando que a vida, ela foi feita para ser aproveitada, que nós não vamos prestar conta de nada, que a vida acaba quando nós morremos. Por isso o pensamento de muitas pessoas é esse: beber, comer, casar, divertir, mas se esquecem daquele que é o Senhor, que é o Criador. E da mesma maneira que o Senhor então iria fazer com Noé, vai acontecer também quando Jesus voltar. Essa arca hoje é a igreja, irmãos e irmãs. Somos cada um de nós que ouvimos a voz do Senhor e que entramos nessa nova arca da aliança. Só podemos ser salvos se nós estivermos em Jesus, se nós estivermos nele. O erro daquele povo foi zombar do profeta de Deus, foi zombar do servo de Deus e não dar ouvidos. Mas muitos não deram ouvidos nem a Jesus quando ele veio ao mundo, e muitos continuam hoje não dando ouvidos às verdades da palavra de Deus. Mas o que aconteceu no tempo de Noé vai acontecer hoje. Por quê? Porque o Senhor, ele tem um plano, ele tem um propósito, e ele dá para todos nós tempo e sinais para que nós possamos nos converter, para que nós possamos mudar de vida. E aconteceu que, quando a chuva começou a chegar, aquele povo se desesperou, mas já era tarde, porque o Senhor tinha fechado a arca por fora. Meu irmão, minha irmã, é um alerta do Senhor para cada um de nós. Não vamos esperar ser tarde demais, mas como diz a palavra, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. E aconteceu também nos dias de Ló. Ló e sua família tinham ido para a cidade chamada Sodoma, e o pecado daquela cidade estava tão grande que aquela cidade, Ló era sobrinho de Abraão, e aquela cidade seria destruída. Então o Senhor envia seus anjos
que primeiro vão ao encontro de Abraão e eles falam que vão destruir a cidade de Sodoma. E Abraão então começa a interceder a Deus pelo seu sobrinho Ló e por sua família. E o Senhor então preserva, pela intercessão de Abraão, a vida de Ló e sua família. E o Senhor então manda os seus anjos e eles ordenam que Ló e sua família pudessem deixar tudo que eles tinham e seguir em frente. E um recado e um aviso: eles não poderiam olhar para trás. E eles então começam a sair da cidade. E quando eles saem da cidade, aquela cidade começa a ser destruída pelo fogo do céu. E acontece que a mulher de Ló olha para trás. E quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Porque esse olhar para trás, primeiro, ela desobedeceu à ordem do Senhor. Olhar para trás naquele momento significava ficar com saudade daquilo que estava deixando naquela cidade dominada pelo pecado. Ela ficou com saudade das suas joias, das riquezas que ela deixou. E esqueceu de valorizar que Deus estava preservando a vida dela e a vida de sua família. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós somos chamados a entender essas duas situações, tanto a de Noé como a de Ló, para saber que o Senhor salva aqueles que o buscam de coração. E essa salvação é um dom de Deus, mas é oferecido a todos. Todo aquele povo do tempo de Noé poderia ter sido salvo se eles se arrependessem, como quando Jonas foi enviado a Nínive, aquele povo arrependeu. Mas quando o ser humano esquece do seu Senhor, esquece do seu Criador e se entrega a uma vida depravada, a uma vida regada pelo pecado, quem age assim está sentenciando a sua própria vida à morte. E a mensagem de hoje é para nós entendermos como o Senhor falou: lembrai-vos da mulher de Ló, porque quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Esse é um grande ensinamento do Senhor. Quem perde a sua vida por causa do Senhor vai reencontrá-la. E perder a vida é justamente renunciar o pecado, renunciar o mal, não deixar que o pecado governe, não deixar que as coisas do mundo direcionem os seus passos, mas que nós sejamos guiados e controlados pelo Espírito Santo. Que possamos estar dispostos a fazer não a nossa vontade, mas fazer a vontade do Senhor. E o Evangelho de hoje também, ele nos ensina algo muito importante. Quando o Senhor vai citar exemplos aqui de dois que estarão numa cama, um vai ser tomado, outro vai ser deixado. Duas mulheres que estavam moendo, dois homens que estavam no campo, um vai ser tomado e outro vai ser deixado. E eu gosto muito de refletir sobre isso para lembrar que não é o Senhor Jesus que vai escolher quem ele vai levar. Isso nós precisamos entender muito, porque essa decisão, ela é minha, ela é sua. O Senhor vai levar aqueles que se prepararam, aqueles que abriram mão das coisas do mundo, aqueles que entregaram a sua vida para Ele, aqueles que, ouvindo a sua palavra, se converteram e entraram na arca do Senhor, aqueles que tiveram coragem de não olhar para trás, de não ter saudade do pecado, de não ter saudade do mundo, aqueles que fizeram e estão fazendo esse processo de conversão. Então não é Jesus que escolhe, olha, esse eu quero salvar, esse eu não quero, não. A escolha é minha, a escolha é sua. Jesus veio, derramou seu sangue, nos libertou do pecado e nos deixou livres. Essa é a grande diferença do Senhor para o inimigo. O Senhor não nos obriga, o Senhor não nos escraviza. Ele nos deixa livres para tomar a decisão se nós queremos ser dele ou não.
Então, meu irmão e minha irmã, a decisão é nossa. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de nós meditarmos individualmente como está a nossa vida diante do Senhor. Se nós queremos mesmo entrar nessa arca e ser salvos da morte, da condenação eterna, e se nós queremos mesmo, nós precisamos tomar essa decisão individualmente de abrir o coração, de confessar os nossos pecados, de crer no Senhor Jesus e deixar que Ele possa dirigir e deixar que Ele possa governar a nossa vida. Muitas pessoas ainda caem no engano do inimigo, muitos ainda pensam assim, mas Deus é amor, Ele não vai ter coragem de fazer isso. O seu amor por nós é muito grande, e é verdade, é um amor eterno. Por isso Ele deu a vida por nós, para que nós livremente possamos tomar a nossa decisão. O Senhor, Ele não quer condenar ninguém, Ele quer salvar a todos. Por isso, no sacrifício do Senhor, Ele deu para cada um de nós a oportunidade. E a decisão está nas minhas mãos, a decisão está nas suas mãos. E que possamos tomá-la da melhor forma, para que assim nós sejamos contados entre aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. O Senhor nos ama tanto que o Senhor nos dá todos os dias sinais. O Senhor todos os dias nos mostra o caminho certo a seguir e aquilo que nós devemos deixar para trás. Senhor, hoje eu quero entregar a vida de cada um de nós nas suas mãos. A vida daqueles, Senhor, que ainda não se decidiram pelo Senhor, que ainda não decidiram entrar na arca da vida eterna. De pessoas que ainda, Senhor, estão vivendo a sua vida, uma vida natural, uma vida normal, uma vida como se tudo acabasse aqui na terra, esquecendo que nós nascemos para a eternidade. Por isso, Senhor, toca no coração de quem está ouvindo essa pregação hoje, que muitos hoje, Senhor, possam se decidir livremente. Eu quero ser de Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu quero me lavar e lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu quero ser uma nova criatura. E que o Senhor possa confirmar com milagres, com sinais e com prodígios. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.